E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, nem com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. 1 Samuel 17:47. Eu vim abordar um tema para você hoje. Eu vim falar porque a palavra que está sendo mais falada é que Israel não será derrotado. Então, eu vim trazer para você o tema: faça a diferença, não seja indiferente. Sempre que eu ouvi falar em guerra, a primeira vez que eu ouvi falar foi na sala de aula. Eu estava na 4ª série e tinha um aluno muito chato. E nessa época estava acontecendo umas guerras, Iraque, Saddam Hussein, essas coisas. E esse aluno ficava a aula inteira, não deixava ninguém prestar atenção com essa história de guerra. Ele ficava imitando que o Saddam Hussein ia atacar o Iraque e não sei o quê. Nem sei se era verídico a história. E esse aluno se tornou o meu esposo. E assim, toda vez que via falar de guerra, a guerra da Rússia, da Ucrânia, eu sempre fiquei indiferente, não queria nem ouvir. Então, no penúltimo sábado, fim de semana, surge na TV a guerra em Israel. E ele sempre vê o jornalismo e falou: não, vem cá para você ver. Atacaram Israel, papapá, e virou mexer. Aí voltou na minha mente a mesma cena da escola, do menino chato. E eu não quero nem saber de guerra, eu não quero saber de nada, eu não quero ouvir sobre guerra. E aí, todas as noites, eu indiferente. Só que aquilo mexeu no meu espírito, guerra em Israel. E eu, no último fim de semana, por um momento, eu passei em frente à TV e estava falando da reportagem sobre a guerra em Israel. Falando dos brasileiros que foram mortos. E passou a reportagem, e sempre que eu vejo, é raro ver a televisão, mas sempre que às vezes eu paro para ver alguma coisa, aí eu oro por alguma situação, por alguma coisa, eu oro. E passou nessa reportagem, a pessoa é uma brasileira que recebeu um repórter, e na hora que ela estava recebendo o repórter, houve aquele alarme, aquele sinal de guerra, de bombardeio, e eles correram para esconder. E ela escondeu o repórter. Quem viu a televisão viu que ela escondeu o repórter dentro da casa. E o repórter entrevistou os filhos dela, o marido, foram para um Kombi especial que eles criaram na casa, entrevistou o marido e ela falou assim: eu não vou sair daqui, porque Israel jamais será derrotado. E essa palavra mexeu no meu coração. E há muito tempo atrás, eu vivia fazendo pergunta para Deus. Perguntava tudo. O que eu queria saber, o que eu não queria. E uma das perguntas que eu fiz para Deus: por que eu não nasci em Israel? E por que eu não pude nascer lá para ser chamado, para falar que o Senhor é o Deus de Israel? Porque era de Israel, da terra, o povo escolhido do Senhor. E num relance o Senhor me falou, no dia que eu perguntei, logo depois: mas você é de Israel. Eu não falei para Abraão que a geração dele seria igual a areia do mar, que multiplicaria a terra? Então fez parte, você faz parte. Mas tá bom, aí hoje eu fui para o meu trabalho e lá eu estava, é como se eu estivesse escolhendo um exército. A hora que eu estava arrancando a cenourinha, eu escolhi os pés mais fortes, que estavam com uma cenoura mais grande, e tirava os menos, tá? Aí o Senhor falou no meu coração: é como se você estivesse escolhendo um exército para lutar, para frutificar, para aumentar a produção. É um exército que você está escolhendo. E como você tem ficado tão indiferente, né, à guerra de Israel, eu até orei, mas indiferente, sabe, com a situação.
querendo, é como se estivesse numa fuga. Como um dia lá na escola, eu não queria ouvir o aluno falar de guerra, assim, que eu queria prestar atenção na prova. Será que você queria mesmo ser de Israel nessa hora? E o Senhor trouxe nessa escolha da cenourinha, que estava maior, que estava menor, tinha o mato, a erva daninha, que além de eu estar escolhendo ser um general que estava escolhendo os que ia ficar, ainda tinha que tirar o que estava no meio para piorar. Eu tinha a formiga que estava no meio para morder minhas mãos, para dificultar a escolha. E o Senhor trouxe no meu coração. Sabe por que Israel não vai morrer? Sabe por que Israel nunca vai acabar? Porque cada coração que tiver disposto a sentir a dor do irmão, cada coração que tiver disposto a ver a dor do outro, a dificuldade do outro, Israel nunca será destruída, porque Israel só será destruída quando Jesus voltar, porque não terá mais ninguém para contar a história, porque foi de Israel que saiu o evangelho do mundo. Foi de Israel, Israel não vai ser derrotada porque grandes pessoas já pagaram o preço para o evangelho chegar nos confins da terra. Então, essa seja a minha diferença de ir diante da câmara para falar dessa guerra, que nossos joelhos não possam ir lá, que nossos pés não possam caminhar, mas que nossos corações estejam voltados para o Deus de Israel, que o nosso coração esteja voltado para cada pessoa que está lá naquele meio daquele conflito, pessoas valentes, e a pessoa que está lá nem era israelense, ela era brasileira. Ela falou, eu não saio, isso aqui é a minha terra, isso aqui é o meu país, ela está disposta. E o mais interessante é que a filha dela fala que tem noites que não dorme, e ela está disposta a entregar a filha dela, as noites de sono dela, da filha dela, para manter em Israel. Então, essa é a palavra que fica. Mas, Nazário, o que tem a ver? Você fala de lavoura, de horta, de verdura, não importa. Agora eu estou falando do Deus que é produtor, estou falando do Deus que é o que seja. Eu estou falando do Deus de Israel, o Deus de guerra, porque Israel jamais será derrotada.